Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo desse canal que eu pensei muito para fazer isso, para tomar essa decisão de criar esse canal. E para mim, com certeza, é algo muito importante compartilhar a minha história, o meu milagre, o que aconteceu comigo, com vocês. Se esse vídeo alcançar milhões de pessoas, amém. Mas se esse vídeo alcançar apenas uma pessoa e essa pessoa está precisando de ouvir, de ver que Deus ele faz milagres, eu vou estar muito feliz por isso. Eu me chamo Rafaela, eu tenho 22 anos, vou fazer 23 esse ano. Eu sou casada faz 2 anos. Eu tenho uma filha com 1 aninho e 1 mês. E há 3 meses, eu posso dizer assim, no mês de novembro exatamente, no dia 19 de novembro de 2019, há 15 dias atrás, a essa data, eu havia feito um teste de gravidez, porque a minha menstruação tinha atrasado. E quando eu fiz esse teste de gravidez, deu positivo. Eu fiquei um pouco assustada, porque a minha filha na época só tinha apenas 11 meses. Então, ou melhor, ainda ia fazer 11 meses. E como eu não esperava a gravidez da minha filha, então foi algo que eu tive que me adaptar, né, a ser mãe, porque eu não planejava ter filhos, mas hoje a minha filha para mim é a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu dou graças a Deus por isso, porque muita coisa boa aconteceu na minha vida depois que ela chegou e eu sou grata a Deus por isso. Mas eu não me programava para ter outro filho, principalmente porque eu tinha acabado meus estudos e eu queria, né, esperar minha filha completar 2 aninhos, ela ir para a escolinha para eu voltar a fazer um curso, alguma coisa do tipo. E eu me assustei. Meu esposo me apoiou desde o início, eu não queria contar para ninguém, só meu esposo sabia, ele contou para minha mãe. E eu tive apoio da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu esposo. Tive um apoio imenso, mas eu não aceitava essa gravidez. Mas enfim, quando eu fiz o teste de gravidez, que deu positivo, no outro dia eu fui fazer uma ultrassom, a endovaginal. E quando eu fiz essa ultrassom, o médico olhou para mim e fez: olha, Rafaela, realmente você tem uma possível gestação. E quando ele falou essa frase para mim, possível gestação, eu achava que pelo tempo, né, que a minha menstruação estava atrasada, não dava para ver nada direito ainda, então eu achava que basicamente era isso. Mas ele começou a me explicar, disse que o saco gestacional ele estava um pouco deformado. Eu estou sem a meu ultrassom aqui para mostrar para vocês, mas em um próximo vídeo, se vocês assim quiserem, eu posso mostrar. E na ultrassom mostra que o saco gestacional, que é onde o bebê ele fica lá, dentro desse saco, estava todo deformado e não havia nenhum embrião. Aí ele pediu para eu repetir essa ultrassom com 7 dias e disse que era uma gestação que não ia para frente, que eu esperasse, que meu corpo automaticamente ia rejeitar. E tudo bem, passou 7 dias, eu comecei a sangrar, como o médico da ultrassom havia falado, só que eu passei 19 dias sangrando. E eu fiquei esperando, achei que no sangramento aquilo tinha saído, porque ele falou para mim que não tinha embrião, então obviamente não tinha bebê. Então, quando chegou no dia 19 de novembro, foi numa terça-feira, eu já tinha falado para meu esposo que eu já vinha sentindo coisas muito ruins, minha pressão baixa direto. Eu já tenho a minha pressão baixa, mas ela já estava baixa 8/4 e não queria subir de forma alguma. E eu já não estava conseguindo fazer nada, as coisas dentro de casa, eu estava passando muito mal, eu não conseguia mais ficar com a minha filha no braço, porque eu tinha tido
tonturas e quase que eu caía com ela no braço. E eu estava indo para casa da minha mãe constantemente para ela me ajudar com a minha bebê. Então foi uma situação assim muito difícil, que eu não imaginava. Um mosquitinho. Que eu não imaginava. E daí então foi quando eu falei com meu esposo que eu queria ir no médico, porque eu já não estava me sentindo bem. Eu estava com muita ânsia de vômito e eu acreditava que seria por conta da gestação, que na realidade não era gestação. Então eu ficava, será que evoluiu, será que não evoluiu? E eu vou procurar um médico. E meu esposo pediu, isso foi na segunda-feira, ele disse, Rafa, vamos esperar para outro dia, porque eu vou com você. Eu falo aqui com o meu patrão, que ele trabalha, e peço para poder ir com você. Eu fiz, tá bom. Eu esperei e na terça-feira, eram as 4 horas da manhã, eu tinha me acordado, estava com muita vontade de fazer xixi. E eu fui fazer. E quando eu cheguei, quando eu fui fazer xixi, eu comecei a sentir dores terríveis. E eu achava que era por conta que eu estava prendendo o xixi. Às vezes acontece isso, não sei se acontece com vocês. Quando a gente prende o xixi, que a gente vai fazer xixi, dói muito, muito, muito mesmo. E eu comecei a sentir essa dor muito forte. Mas daí eu estava com bastante sono, me deitei e fui dormir. Quando eu me levantei, eu percebi que eu estava um pouco molhada. E quando eu fui no banheiro, eu estava sangrando muito. E esse sangramento que eu tive durante esse tempo era sangramento de escape, nada de, sabe, muita coisa. Então, eu me assustei e eu estava com vontade de fazer xixi, sentindo como se tivesse algo preso dentro de mim. E quando eu me agachei para fazer xixi, saiu de dentro de mim muito sangue e um coágulo de sangue muito grande. E eu me desesperei, chamei meu esposo e a gente, vamos agora para o hospital. E a gente foi pelo plano, e quando a gente chegou lá, no plano não era lá, era em outro hospital. E assim, é aí que começa a situação. Quando eu saí daqui, na madrugada, eu passei a madrugada toda sentindo muito frio, mas eu achava que era por conta da temperatura. E eu fui o caminho todo me arrepiando. E daí eu pensava assim, eu até comentei com a minha sogra, acho que eu tô me arrepiando de dor, porque eu tava sentindo dores terríveis na minha barriga. E eu fui para o hospital. E eu moro numa cidade que, para chegar nesse hospital, é muito longe, muito distante mesmo. A gente passa por 2 cidades ainda para poder chegar nesse hospital. É cerca de 1 hora, 40 minutos, 1 hora para chegar lá. E da minha cidade para a primeira cidade, eu fui sentindo dor, mas nada daquela dor estrambológica, sabe? As mulheres que já teve parto normal sabem a dor de um parto. E a gente sabe que a gente começa a sentir aquelas cólicas primeiro, né? Que é aquelas contrações bem de levezinhas. E eu comecei a sentir isso. E quando eu cheguei nessa cidade, eu parei, eu não conseguia comer, nesse tempo que eu estava com pressão baixa, então eu não conseguia comer. E nesse dia eu também não comi. A gente saiu nas carreiras para o hospital, eu também não sentia fome. E eu pedi para meu esposo comprar água, porque eu estava com muita sede. Ele até falou para mim, Rafa, não é bom tu beber água porque tu tá sangrando. Mas mesmo assim eu bebi porque eu estava com muita, muita sede. E dessa cidade para o hospital, eu fui gritando de dor dentro do carro. Fui gritando de dor. O absorvente que eu tinha colocado já não segurava mais, eu comecei a transbordar sangue, era muito sangue, muito sangue, muito sangue. E eu comecei a perder as forças dos meus braços, das minhas pernas, e já não conseguia andar, não conseguia mais falar, de bastante dor. E daí a gente chegou lá no hospital, não era lá, era para outro lugar, e isso era meu esposo que me locomovia da cadeira de roda, e aonde eu passava era rastro de sangue. E a gente errou o caminho, fez o retorno novamente. Foi um dia muito difícil. E a gente chegou lá. Eu fui muito, muito bem atendida pelas médicas de lá. Muito bem atendida mesmo. E eu dou graças a Deus por isso. Porque eu sei que Deus estava no controle de toda aquela situação, por mais difícil que era. Meu esposo era quem falava por mim, porque eu não conseguia falar. E quando eu fui eu passei primeiro por uma sala para ela pegar todos os meus dados. É meio que uma triagem. E depois eu fui para outra sala, que era a sala de uma médica,
E quando chegou lá, ela começou a perguntar o que eu estava sentindo. Meu esposo me deitou na maca. E daí, quando ela viu, ela disse, a placenta já está aqui, a placenta já está aqui. Eu fiquei sem entender, placenta o quê? E era muito coágulo de sangue. E ela começou a tirar aqueles coágulos de sangue e tinha tirado a placenta. Que até então eu não sabia, meu Deus, eu estava grávida, mas o médico disse que não ia evoluir e que danado placenta. E fiquei sem entender nada. Eu só queria que aquela dor saísse de mim. Porque eu comecei a sentir dor de parto, contração. E daí então ela falou pra mim que eu tinha que ser encaminhada diretamente para o bloco cirúrgico. E eu nunca tinha entrado no bloco cirúrgico na minha vida, porque eu tinha tido minha filha parto normal. E eu fiquei assim, sabe? Mas enfim, eu só queria me livrar daquela situação. E a médica tinha comentado que era um aborto espontâneo. Então eu deduzi, assim, acho que formou, mas não sei, não entendi nada. E eu fui pra sala pra fazer a cirurgia. E eu só lembro da hora que eu entrei, porque eu tomei anestesia geral e eu não lembro de nada. E quando eu acordei, a médica disse, Rafaela, tá tudo bem e tal. E daí, quando eu acordei, eu fui para uma sala de recuperação. E dessa sala de recuperação eu desci e fui para o quarto. E quando cheguei no quarto, eu achava, né, pensei assim, deduzindo na minha mente, acho que foi um aborto. No outro dia eu vou para casa, tá tudo certo. Não me preocupei tanto, porque o médico havia falado para mim que não tinha embrião, então não tinha bebê. E eu até então não entendia aquela situação. E no outro dia o médico chegou para mim, e o que foi tirado de dentro de mim, teve que mandar para fazer um exame chamado exame patológico. E, sim, gente, uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que eu usava o DIU. Quando eu tive minha bebê, eu usava o DIU de cobre. E eu usei ele por 9 meses, e depois de 9 meses, nessa ultrassom que eu fiz, o médico viu, né, que o DIU estava no colo do meu útero, mas só podia remover quando eu tivesse o aborto espontâneo e tal, tudinho. E daí então, tirou realmente o DIU que estava no colo do meu útero, e o que tinha sido retirado de mim foi mandado para fazer um exame. E no outro dia o médico chegou pra mim e falou assim, Rafaela, como é que você tá? Estava tudo bem? E realmente eu estava bem, estava me sentindo bem, sem dor, óbvio, né? E ele falou assim pra mim, o que você teve, Rafaela, foi algo muito sério, foi algo muito grave. E eu fiquei um pouco assustada, mas eu estava feliz porque eu estava bem. E ele disse, olha, já mandou fazer o exame? Aí eu fiquei sem entender, que exame? Ele disse, o que retirou de você, a médica notou um mau cheiro muito grande e teve que mandar para fazer um exame. Eu disse, meu esposo levou, e meu esposo tinha falado para mim que tinha levado para esse ambulatório para fazer esse exame. Só que esse exame só sairia com 15 dias. E ele disse para mim que não iria me dar alta de forma alguma, que estava fazendo um tratamento com antibiótico fortíssimo e que eu não poderia ir para casa. E eu fiz, tá certo. E eu sou evangélica e eu comecei a orar a Deus, minha família começou a orar a Deus. E Deus, ele sabe de tudo, porque de tudo. E ele permite, sim, que a gente passe por situações difíceis para a gente adquirir experiência e aprendizado. E eu não sabia o que é que Deus queria me ensinar com aquela situação, mas eu sabia que ele queria me ensinar alguma coisa. E daí então, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu estava lá, estava muito angustiada porque eu ia passar muito tempo, estava morrendo de saudade da minha filha, eu queria vir para casa. O hospital, por mais que você seja bem recepcionado, nunca é o melhor lugar. O melhor lugar é você estar na sua casa, junto com a sua família. E daí então, eu passei 4 dias, eu cheguei lá numa terça e saí numa sexta-feira. E cada noite que eu passava era uma noite de tortura. Não fui maltratada, fui muito bem recepcionada, muito bem atendida, sabe? Eu não tenho que me queixar de nada. Mas o maltratar que eu falo é ficar longe de quem a gente ama. É você saber que você passou por algo tão sério, sem saber que era tão sério, sabe? E Deus, ele é misericordioso, e meu esposo não podia ficar lá por conta do trabalho, ele tinha que trabalhar. E foi uma vizinha minha, que eu considero muito, que foi ficar comigo, porque a minha mãe ficou com a minha filha.
E ela não queria deixar ninguém ficar com a minha filha, então essa minha vizinha foi lá para ficar comigo, ela passou comigo uma noite, um dia. E depois uma amiga minha, que foi um presente de Deus na minha vida. Eu posso dizer para vocês que eu não tenho muitos amigos, eu tenho pouquíssimos amigos que eu conto nos dedos, mas esses amigos que eu tenho, eu dou graças a Deus por isso. E Marcela, que é o nome dessa amiga, foi quem Deus enviou para lá. E eu sou muito grata por todas essas pessoas, pelo meu esposo, que foi companheiríssimo. E ele, sabe, ele tem, meu Deus, ele tem pavor dessa coisa do hospital, principalmente a situação que eu tava. Mas ele estava ali comigo do meu lado, não me abandonou. E eu dou graças a Deus por isso, por todas as pessoas. E Deus enviou Marcela para lá. E a gente passou uma noite e ela passou o dia comigo também. E ao amanhecer o dia, ela começou a louvar e eu estava muito triste, muito abatida e eu não tinha forças para louvar a Deus. E ela escolhe um hino para a gente louvar e eu ficava, não, vai louvando aí, mas só de eu saber como estava o meu coração. Mas Deus ali começou a tomar conta do ambiente, sabe? Eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo de Deus ali. E Deus começou a renovar minhas forças e eu clamei a Ele. E eu pedi a Ele, Deus, eu não quero sair daqui mal, eu quero sair daqui bem, mas eu quero sair daqui, eu quero que o Senhor faça a sua vontade sobre a minha vida. E se a sua vontade for de me tirar antes da data que o médico ele propôs para mim, que só iria me tirar sendo a próxima semana, que o Senhor faça, porque o Senhor é o médico dos médicos. E o médico entrou lá na sala, nessa sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira, e ele entrou e ele disse que me daria alta no outro dia. E eu fiquei muito feliz e muito grata a Deus. E ele falou, olha, eu preciso acompanhar você, viu? Eu preciso acompanhar você, você precisa de um acompanhamento médico. Me deu o cartão dele e mandou eu procurar ele assim que eu tivesse o resultado do exame patológico. E eu fiz o resultado, e eu peguei o resultado do exame pela internet. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Ó. Aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu vou ler aqui. Microscopia e conclusão. Restos ovulares, que foi o que foi retirado de mim, compatível com neoplasia trofoblástica gestacional, mola completa. Quando eu vi esse nome aqui, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê algum resultado do exame, pelo menos eu que eu não conheço, é procurar na internet. Eu fui procurar e eu fiquei completamente assustada, mas eu fiquei calada. E eu não disse nada pra ninguém. E depois eu criei coragem, contei para meu esposo e falei para o meu pai e para minha mãe. Quando eu cheguei, marquei a consulta com o médico e fui me consultar com o médico. E quando eu cheguei lá, o cartão até do plano não queria passar, eu fiquei sem entender porque não queria passar. Eu liguei até para meu esposo e eu falei com a moça disse, espera o médico chegar, que eu falo para ele, para ver se ele vai lhe atender. Eu fiz, tá bom. E ele me atendeu e eu fui lá, entreguei o resultado do exame e ele fez a seguinte pergunta, você sabe o que é, Rafaela? Eu disse, eu acho que eu sei. Você tem noção da situação, quanto ela é grave? Eu disse, tem. Eu não sabia, mas o médico ele era especializado nessa doença, que não é muito conhecida, não é muito falada, mas é o famoso câncer da placenta. E quando eu escutei essa palavra câncer, eu me assustei muito. E a minha foi a mola completa, e essa doença ela tem 3 estágios. Tem a mola parcial, a mola completa, que foi a minha, e a mola invasora, que é a mais perigosa. Essa é a que passa para outros órgãos e tal. Eu não sei muito sobre a doença, mas o básico que eu sei é isso. E o primeiro passo a ser feito é fazer a curetagem, E esse passo foi feito, só que eu não sabia que eu estava com essa doença. E já fazia um tempo que eu estava com isso dentro de mim. Então ele disse, olha, o tratamento é esse. Essa doença, ela eleva o nível de beta.
muito alta. Eu cheguei lá, ela aumenta muito rápido o útero, os ovários também crescem muito mais rápido do que uma gestação normal. E eu tava com a minha barriga muito grande, mas eu achava, porque geralmente, né, mãe, quando tem a segunda barriga, é sempre maior. E daí quando eu fiquei sabendo toda essa situação que eu estava vivendo, o médico passou para mim as seguintes situações. Todos os sintomas que eu estava sentindo, de mal-estar, pressão muito baixa, eram sintomas da doença. E eu não sabia. E daí ele passou para mim e disse, olha, não tem remédio para isso. É um milagre. É uma doença rara, mas que existe. Eu sou especialista nela. Uma coisa muito interessante que eu vi o cuidado de Deus sobre a minha vida foi quando ele disse assim para mim que o meu plano, ele não passava lá. Mas ele olhou para mim e ele disse, Rafaela, eu vou cuidar de você sem receber um centavo em troca. Mas eu vou cuidar de você porque eu não quero que você morra. E eu fiz, tá certo, doutor. E eu sabia que era Deus na vida daquele meu. E ele disse, olha, a gente vai fazer um beta a cada uma semana. Você vai fazer o beta. Pra gente ver. Você saiu de lá, seu beta estava em quanto? Meu beta, eu saí de lá, estava em 57 mil. E eu tinha que fazer esse exame. E eu saí de lá muito abatida, muito triste, muito angustiada. Fiz o beta. Estava em 1786. 1786 era 1706, era um negócio assim. Eu não tô com os papéis do resultado do beta porque eu resolvi deixar tudo no PDF, para mim foi mais prático do que eu ir no ambulatório e tal. Mas num próximo vídeo eu posso mostrar para vocês sim. E eu fiquei muito triste ainda e não tem tratamento. Assim, você não pode fazer nada para o seu beta diminuir, sabe? É apenas um milagre de Deus. E daí então eu fiz outro beta e tava em 128. E eu disse, Deus, muito obrigada. Então, tava reduzindo. Semana retrasada, eu fiz novamente o beta e tava em 11, o meu nível de beta. E eu não tô ainda com o meu beta negativo, mas eu tô vendo o meu milagre, eu tô vivendo o meu milagre. E eu fui, e eu me considero, né, eu fui curada do câncer da placenta, conhecido assim, como uma mola completa. No próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso distinguir o meu tipo de mola, o tipo de mola que eu tive, que os médicos costumam chamar essa doença assim. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu não sei em qual horário vocês vão assistir esse vídeo, mas podem ter certeza de uma coisa. Deus, ele faz milagres impossíveis aos nossos olhos. Ele opera milagre, ele faz o que a gente não pode fazer, porque ele é Deus. Então que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês, que Deus, ele é Deus de milagre. E se você precisa de um milagre, ele vai fazer. Não da sua forma, não do seu jeito, porque a nossa forma, muitas vezes, aos nossos olhos, ela é perfeita, mas ela pode ter um pouco de falha. Mas a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, que vocês possam deixar aí algum comentário do que vocês acharam, se você também já passou por uma situação dessa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.